Olha, no mundo do esoterismo ocidental, poucas figuras são tão complexas, tão cheias de contradição e, por isso mesmo, tão fascinantes quanto Samael. Ele é, ao mesmo tempo, um anjo da presença divina e o príncipe dos demônios, executor da justiça do céu e o deus cego dos gnósticos. Vamos mergulhar nisso. Pois é, essa é a grande questão que paira sobre esse nome. Longe de ser uma coisa só, Samael se mostra como um arquétipo que, na verdade, desafia as nossas caixinhas de bem e mal. Ele acaba funcionando como um espelho para as tensões teológicas de cada tradição que se atreveu a falar sobre ele. Para a gente entender essa complexidade toda, nosso caminho vai ser mais ou menos este. A gente começa pelo paradoxo no nome dele, passa pelo papel dele na corte celestial, depois pela coroação na cabala, sua reinvenção total no gnosticismo, e aí a gente chega na forma moderna e, claro, desfazendo alguns mitos no processo. A chave para desvendar Samael está, antes de mais nada, na própria etimologia do nome, que já carrega toda a dualidade da natureza dele. O nome, por si só, já é um portal para a função cósmica dessa figura. Aqui a gente vê as duas principais interpretações do nome, que definem tudo. A primeira, veneno de Deus, que vem de Sam e El, coloca ele como agente do julgamento divino. A segunda, Deus cego, vindo de Sami, o transforma no criador ignorante lá dos textos gnósticos. Essa tensão já no nome é o ponto de partida para toda a complexidade dele. Agora, vamos para as primeiras aparições dele lá na literatura judaica e rabínica. E aqui é fundamental entender uma coisa. Samael não é um rebelde. Ele é um oficial da corte divina, uma extensão do rigor de Deus, encarregado das tarefas, digamos, mais sombrias. Pensa nele como um promotor celestial. O Satanás, que aqui é um cargo, um título e não um nome próprio, ele testa a humanidade, executa as sentenças de morte, comanda legiões. As ações dele, por mais terríveis que pareçam, são sancionadas por Deus. Fazem parte da ordem cósmica. Ele é o rigor divino em ação. E aqui a gente chega numa das maiores confusões a respeito dele, que é a participação na queda da humanidade. A imagem mais popular simplesmente junta Samael e a serpente do Éden como se fossem a mesma coisa. Só que o ponto crucial é este. As fontes mais antigas, as mais detalhadas, fazem uma distinção importantíssima. Samael não se transformou na serpente, ele a usou como um veículo. Pensa num cavaleiro guiando sua montaria para executar um plano. A serpente foi um instrumento, mas Samael foi o estrategista por trás da tentação. Aí a gente avança para o século XIII. Com o auge da Cabalá medieval, o status de Samael passa por uma transformação radical. De um anjo com funções severas, ele é elevado a uma potência do cosmos. Um verdadeiro rei em seu próprio domínio. É aqui que os cabalistas introduzem esse conceito da Sitra Achra, o outro lado. E veja bem, não é um inferno de punição, mas sim uma dimensão que espelha, como uma sombra, o lado da santidade. Essa polaridade é vista como algo necessário para que exista o livre-arbítrio. E Samael, bom, ele é coroado o governante desse reino. Pela primeira vez em textos formais, Samael é colocado ao lado de Lilith. E eles não são só um casal, eles são a contraparte cósmica de Adão e Eva. Se Adão e Eva são a imagem da santidade, Samael e Lilith são a imagem da outra face, o rei e a rainha do reino das sombras. E aqui, o Tratado sobre a Emanação da Esquerda nos dá um detalhe mitológico bem pesado, digamos assim. Para limitar o poder da Sitra Achra, Deus intervém diretamente. Essa mutilação metafísica explicaria por que Lilith, em tantas lendas, busca a semente humana, numa tentativa de compensar a esterilidade do seu consorte. Bom, se até aqui a história já era complexa, se preparem. Agora a gente vai para a reinterpretação mais radical e subversiva de Samael, que vem dos textos gnósticos da biblioteca de Nag Hammadi. Aqui, ele deixa de ser anjo ou rei para se tornar algo muito mais perturbador. Para os gnósticos, o criador do nosso mundo material não era o Deus verdadeiro, aquele transcendente. Era uma entidade inferior, um demiurgo. E ele tinha vários nomes. Yaldabaoth, Saklas, que significa tolo, e um dos seus nomes secretos era justamente Samael, interpretado aqui como Deus cego. Eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. É com essa declaração arrogante que o demiurgo revela toda a sua ignorância. Cego para as realidades espirituais que estão acima dele, ele acredita ser o poder máximo do universo. E a criação dele, o nosso mundo, é vista como uma prisão para a centelha divina,
E aí vem um dos momentos mais dramáticos da cosmologia agnóstica. Uma voz, geralmente a de sua mãe, a emanação Sófia, o corrige lá de cima, expondo a ignorância dele na frente dos seus próprios arcontes. Ao chamá-lo de Samael, ela está nomeando-o como o Deus cego, revelando a falha fundamental na sua própria criação. Avançando para os séculos 19 e 20, com o renascimento do ocultismo, todas essas correntes antigas são meio que sintetizadas. Samael é retirado dos seus contextos teológicos originais e se transforma num poderoso arquétipo psicológico e mágico. A Golden Dawn, por exemplo, o vê como a força do materialismo que nega o espírito. Crowley explora a matemática sagrada do nome dele. E bem mais tarde, um mestre controverso, Samael Aun Weor, adota o nome para si, criando um movimento sincrético que muitas vezes é confundido com as fontes antigas. Essa linha do tempo mostra a jornada dele para dentro da psique humana. Com uma história rica e diversa como essa, não é de se espantar que Samael seja o centro de muita confusão. Então vamos esclarecer os pontos mais importantes para a gente manter um rigor intelectual aqui. O erro mais comum, de longe, é confundir Samael com Lúcifer. Como a gente vê aqui, as origens e os papéis são totalmente diferentes. Samael é o executor do rigor de Deus, ele age dentro do sistema divino. Já Lúcifer representa a rebelião contra esse sistema. São duas figuras, duas ideias completamente distintas. Então, para a gente amarrar tudo, quem, afinal, é Samael? Ele é o arquétipo da severidade, o anjo da morte, o acusador. Ele é a força que julga e que destrói, seja como um servo fiel do divino, lá na tradição judaica, ou como o rei sombrio de seu próprio domínio. E o porquê a natureza dele muda tanto? Porque ele é adaptado para resolver os problemas teológicos de cada sistema. No judaísmo, ele explica a justiça divina. Na cabala, o livre-arbítrio. No gnosticismo, a falha da criação. E no ocultismo moderno, ele se torna um mapa para a nossa própria psique. Então, os pontos-chave para a gente guardar são estes. No ocultismo, Samael representa o teste da honestidade intelectual e aquela força severa, necessária para a purificação espiritual. E os erros que a gente precisa evitar são cruciais. Não confundir com Lúcifer e sempre diferenciar as tradições antigas das releituras mais modernas. E isso nos deixa com um pensamento final, uma provocação. Se esse anjo da morte, essa força de rigor implacável, é uma peça necessária na engrenagem do universo, o que aconteceria num cosmos sem julgamento, sem consequência, sem o seu veneno purificador?